NASA divulga que as queimadas no Brasil estão abaixo da média dos últimos 15 anos. Ministro do Meio Ambiente sobrevoa queimadas e diz que incêndios em Mato Grosso são criminosos. Mais um dia de debate sobre reforma da Previdência na CCJ do Senado. As consequências da falta de preparo e vocação de alguns médicos no Brasil. Traficantes do Paraguai usam chicletes para dar aroma de menta à maconha. Polícia Federal prende ex-deputada em operação contra fraudes no Porto de Santos. Supermercados do Reino Unido param de vender produtos em embalagens plásticas. Paris Saint-Germain recusa a oferta do Real Madrid por Neymar. Esponja, mano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil tem 475 mil médicos, em média 2 para cada grupo de 1.000 pessoas, mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A notícia parece boa, mas pode ter um efeito colateral. Apesar de serem profissionais com diploma e registro no CRM, nem todos têm a vocação para a medicina. E isso tem consequências. Esse pai não quer se identificar. O filho dele estava em tratamento de psicoterapia contra a depressão. E ele achava que tudo estava certo. Descobri que meu filho estava sob medicação no dia que ele faleceu. Então, assim, como que eu podia atuar ou fazer alguma coisa para ajudar o meu filho se eu não tinha informação tão básica e simples quanto à medicação que ele está tomando? O problema é que esse remédio que o médico receitou, o que não é comum em casos de psicoterapia, não é recomendado para menores de 18 anos. É perigoso. O que eu vi ali foi um ato de desespero. Eu vi muita dor ali, de um menino de 16 para 17 anos que tinha uma vida pela frente. Um cara que está fazendo muita coisa legal, inteligentíssimo, muito doce, mas que a vida dele tornou-se insuportável. E o que ele deixou para a gente foi que a escola não dava o apoio para ele, a escola fazia com que ele se sentisse um idiota, fazia com que ele se sentisse um incapaz, e que assim ele não ia viver mais, assim ele não estava a fim de fazer as provas e assim por diante. O Brasil tem hoje 475 mil profissionais, mas o que falta é deslocar médicos para locais que não contam com quase nenhuma assistência. O maior número está na região sudeste do país. Depois vem o Centro-Oeste, o Sul, o Nordeste e o Norte. Foi por isso que no ano passado, o então presidente Michel Temer suspendeu a abertura de novos cursos de medicina para tentar equilibrar esse mercado. Até porque, mesmo passando 6 ou 7 anos na faculdade, alguns saem de lá com o diploma. Apenas com o diploma. A maior dificuldade das vítimas é provar o erro médico. 70% das decisões são favoráveis aos profissionais e apenas 30% aos pacientes. O Conselho Regional de Medicina afirma que toda denúncia é investigada, mas faz uma ressalva. Os casos não devem ser encarados de forma simplista. Um erro médico, no entender do órgão, pode ser causado por diversos fatores, desde a negligência do médico até a falta de estrutura para o trabalho. A gente sabe que tem todo um contexto que envolve o trabalho do médico e que pode trazer e ocasionar esse erro também. Ou o contrário, né? Pode provar que aquele médico não errou. Né, que na verdade o que aconteceu foi um desfecho desfavorável, mas não necessariamente um erro do médico, né? A gente tem que lembrar que a medicina é uma ciência, né, de meio, não de fins. Então o médico ele não pode prometer, ele não pode garantir sucesso, né, em todos os procedimentos que ele faz, mas ele tem que garantir que ele fez o melhor pelo paciente. E faz quase 2 anos que o Conselho Regional de Medicina não faz uma prova para avaliar os recém-formados. O órgão informou que está preparando um novo método para verificar a qualidade dos serviços prestados pelos novos profissionais. Uma avaliação única só no final do curso médico, né, muitas vezes ela não vai trazer para a gente a realidade da formação do médico. Então,
pensar numa avaliação de progressão, né, uma avaliação progressiva, uma avaliação a cada 2, 4 anos, né, durante o curso, isso quer dizer uma avaliação na parte básica do curso, que são nos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, e uma avaliação na parte final do curso, né, que é no internato do médico, talvez fosse uma forma mais precisa da gente avaliar aonde a gente tem esse erro de formação. Junto com os problemas de formação, aumentam as denúncias. O Conselho Regional de Medicina recebe por mês uma média de 260 reclamações. E a cada 30 dias, 2 médicos têm o registro cassado e ficam impedidos de trabalhar. E depois de passar todo esse assunto, 1 semana, 2, eu liguei para ele e falei, eu quero o prontuário do meu filho. Ele, não vou te entregar. Eu falei, peraí. Eu falei, fulano, já passou. Meu filho já morreu, a gente não tem mais o que fazer por ele. Deixa pelo menos eu saber o que estava acontecendo. Eu sou o pai, eu tenho o direito de saber o que está acontecendo com meu filho. Tenha pelo menos a dignidade de me dar essa informação. Não, porque eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Eu falei, peraí. Vamos com calma. Eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. Eu vou saber, mas você não tem a menor dúvida. Mas não tenho nenhum... Aí ele volta para a retórica. Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso por você. Não era você que pagava o honorário. Amanhã você vai ver a história de uma mulher que ficou desesperada com a desatenção de um médico no hospital de Caieiras, na Grande São Paulo. O marido, que estava infartando, morreu no colo dela. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou hoje as áreas atingidas por queimadas em Mato Grosso. De acordo com o ministro, os incêndios foram causados por criminosos. Ricardo Salles negou que tenha havido corte no orçamento direcionado para as ações de controle de incêndios florestais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou junto com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, cidades e o entorno do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães para vistoriar as consequências dos incêndios. Logo depois, durante a coletiva, o governador e o ministro defenderam que os incêndios foram criminosos. Tivemos no eixo Sinop-Sorriso e agora à tarde aqui na Chapada, que nós observamos lá em Sinop e Sorriso, pequenos focos de incêndio espalhados, todos sendo combatidos pela importante equipe lá que é mantida lá em Sinop e Sorriso. E aqui também focos, só que sobretudo na região urbana. Vimos inclusive uma área maior agora de fogo, aparentemente colocado em área onde está a concentração de lixo. A pessoa colocou fogo no lixo, a área estava pegando fogo agora quando nós estivemos. Então o que se verifica é que a maior concentração de focos aqui na região está no perímetro urbano. Salles ainda afirmou que o fogo na Amazônia também seria decorrente de ações criminosas somadas a questões climáticas. O estado do Mato Grosso lidera as queimadas no país, com 13.682 focos de calor acumulados em todo o ano. De acordo com o governador, a maior parte dos incêndios em Mato Grosso aconteceram próximos de rodovias. Para Mendes, a proximidade dos focos de incêndio das áreas urbanas teria causado grande parte do fogo. Nós estamos tomando as medidas necessárias para combater aqui do estado de Mato Grosso, para identificar e punir. Nesse sobrevoo que nós fizemos agora na região da Chapada, rumo à Chapada, está claríssimo que mais de 70% dessas queimadas aconteceram no entorno das nossas regiões urbanas. Isso é incrível, a gente percebe focos de incêndio ainda existentes nesse momento dentro da área urbana. No caminho até Chapada, você vê claramente que no entorno de pequenas propriedades rurais, de invasões não autorizadas em áreas próximas às regiões urbanas, existe um número assim gigantesco de queimadas que aconteceram. O governador Mauro Mendes destacou que autoridades atuam na investigação dos crimes ambientais. O estado de Mato Grosso, em parceria com o governo federal, nós estamos tomando atitudes reais, concretas de preservação do meio ambiente. Nós colocamos em funcionamento uma plataforma com imagens que podemos monitorar e detectar qualquer desmatamento ilegal. Podemos detectar essa mudança da paisagem com queimada, que pode servir para as perícias, para responsabilizar, inclusive, quem efetivamente praticou um crime
né, em desacordo com a legislação ambiental. De acordo com dados da ONG WWF Brasil, a área de prevenção e controle de incêndios florestais das áreas federais teria sofrido corte de 38% do orçamento total. Mas Ricardo Salles desmentiu a informação. O governo federal, em todos os estados da Amazônia, colocando as equipes de Previfogo do ICMBio e IBAMA. No caso aqui da Chapada, foram 69 brigadistas de ICMBio e IBAMA, mais 20 membros do Corpo de Bombeiros do Estado, 4 aeronaves utilizadas. O fogo foi extinto agora no domingo, numa área que queimou do total de 10 mil hectares, dos quais 3 mil no parque. E isso se proliferou muito rápido durante o período de um dia, em razão do calor, baixa umidade e o vento forte. O site oficial da Agência Espacial Norte-Americana divulgou imagens de satélite que mostram queimadas no Brasil. A NASA informou que o fenômeno é tradicional nesta época do ano e que estão abaixo da média de queimadas dos últimos 15 anos. A informação desmente notícias divulgadas no Brasil que afirmavam que os sinais de fumaça registrados pelo satélite americano denunciassem que a Amazônia estaria em chamas. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado realizou a 6ª audiência pública sobre a reforma da Previdência. Hoje, foram ouvidos representantes de trabalhadores dos setores público e privado que querem regras mais brandas. Nas próximas semanas ainda serão realizadas outras audiências como essa. Devem participar o ministro da Economia, Paulo Guedes, representantes dos magistrados, policiais, servidores públicos e sindicatos de trabalhadores. A votação do relator da CCJ, Tasso Gereissati, deve acontecer no dia 4 de setembro. A conclusão do processo no plenário do Senado está prevista para o dia 2 de outubro. A previsão é promulgar a reforma até o dia 10 de outubro. Enquanto isso, o relator Tasso Gereissati já prepara outra proposta de emenda à Constituição para estender as regras da reforma da Previdência aos servidores públicos de estados e municípios. Essa PEC será votada separadamente para que não haja mudanças no texto principal, que foi aprovado na Câmara dia 7 de agosto. Assim, o texto não terá que ser analisado novamente pelos deputados. É sabido que os estados e municípios estão em dificuldades fiscais e com perspectiva de enormes prejuízos na questão da Previdência. Os seus cálculos atuariais de longo prazo vão dar um rombo sem dúvida nenhuma. Essa notícia ajuda a abrir os olhos daqueles que têm dúvida. O senador Major Olímpio disse que a PEC paralela deve ser com certeza aprovada. Eu tenho conversado muito com todas as bancadas e eu acredito que nós já temos uma maioria ou a condição necessária para colocar esse conteúdo e aprovar numa PEC paralela. A audiência pública de hoje começou no período da manhã. Teve um recesso para o almoço e se estendeu até o início da noite. Cada convidado pôde falar por 10 minutos para expor seu ponto de vista. Até agora, o Senado já promoveu 6 audiências públicas com 25 horas de trabalho e 61 convidados. A tramitação da matéria no Senado deve durar 63 dias, contando a partir do dia 8 de agosto, quando chegou na casa pelas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por alterar a Constituição, o relatório precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores em 2 turnos. Na primeira votação na Câmara, foram aprovadas 4 mudanças em relação ao texto base. São elas: a flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais, redução de 20 anos para 15 do tempo mínimo de contribuição de homens que já trabalham na iniciativa privada e regras que beneficiam professores próximos da aposentadoria. Com as mudanças feitas pela Câmara, a projeção do governo para a economia com a Previdência em 10 anos caiu para 933 bilhões de reais. O projeto original enviado pelo Executivo ao Congresso previa uma economia de 1.236 bilhões de reais. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria será de 62 para mulheres e de 65 para homens, tanto para a iniciativa privada quanto para servidores.
Para os servidores, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, com 10 de serviço público e 5 no cargo em que for concedida a aposentadoria. Além de aumentar o tempo para se aposentar, a reforma também eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos terão regras diferenciadas. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater fraudes em licitações e contratos na Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. Na operação batizada de Tritão, foram cumpridos 45 mandados judiciais. Um ex-deputado federal e mais 20 pessoas foram presas por suposto envolvimento. Foram presos o ex-deputado federal Marcelo Squassone, do PRB de São Paulo, além de integrantes da cúpula da Companhia Docas do Estado de São Paulo e empresários. As fraudes em licitações e contratos somam 100 milhões de reais. Esta foi a segunda fase da Operação Tritão. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cumprimento à autorização da 5ª Vara Federal de Santos. O delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da PF disse que mesmo depois da deflagração da primeira fase da operação, em outubro do ano passado, os atos ilícitos continuaram. O principal investigado é Marcelo Squassone, suspeito de ser um dos articuladores do esquema na Codesp e que, segundo o Ministério Público Federal, recebeu cerca de R$ 1.600.000 em propina e liderava o esquema criminoso. Ele não estava em casa, mas se apresentou à Polícia Federal de São Paulo. A defesa do ex-deputado Marcelo Squassone disse que vai solicitar a revogação da prisão na Justiça. Já a atual diretoria da Codesp informou que não vai comentar a operação conduzida pela Polícia Federal. Um grupo de senadores entregou hoje ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, um manifesto para que o governo vete integralmente, e tem muitos parlamentares da situação que acreditam que o presidente vai vetar integralmente, o projeto sobre o abuso de autoridade. Pois é, Jaqueta, a proposta foi aprovada na semana passada pelo Congresso e define quais situações configuram o crime. O texto já está em análise no governo e cabe ao presidente Jair Bolsonaro sancionar, vetar parcialmente ou vetar a íntegra do projeto. Ao receber o manifesto, Sérgio Moro afirmou aos senadores que o governo analisa o projeto com cuidado e entende que juízes, promotores e policiais não podem ficar expostos a processos por fazerem a coisa certa. Os senadores alegaram que a proposta aprovada foi apresentada no governo Michel Temer e a votação foi fechada. Nós temos uma razão política muito forte para pedir que ele vete todas elas. Essas medidas foram aprovadas em 2017, quando o presidente Jair Bolsonaro não era presidente, quando a maioria dos senadores que estão aqui também não eram senadores. Na hora de derrubar o veto do presidente, o voto é nominal, aí é diferente. Lá na Câmara aprovaram isso, mas ninguém sabe quem que votou a favor, porque o voto não foi nominal. Policiais, quando o Brasil está ansiando justamente por enfrentamento à corrupção, fortalecimento da estrutura de segurança. Então foi uma forma de desconsiderar a votação que nós fizemos, desengavetando um projeto que foi votado pelo Senado em 2017, votado com o fígado também e não com a razão. O objetivo é da intimidação. O objetivo é atemorizar policiais, integrantes do Ministério Público e da Justiça, especialmente na esteira da Operação Lava Jato, que vem desbaratando uma organização criminosa no país. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, Bolsonaro já decidiu que vetará alguns pontos. O próprio presidente já se manifestou contrário a alguns. Bolsonaro tem até 5 de setembro para sancionar a proposta.
Se confirmados, os vetos terão que ser publicados no Diário Oficial da União e o governo terá que publicar uma justificativa para a decisão. Em seguida, os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e os parlamentares poderão derrubar ou manter a decisão do presidente. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, já afirmou que pedirá a Bolsonaro 10 vetos ao projeto. De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, passarão a configurar crime de abuso de autoridade cerca de 30 situações, entre as quais obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito. Segundo o texto, quem for condenado por esse crime pegará uma pena de 1 a 4 anos de detenção. E veja a seguir a descoberta de um acampamento do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai. E ainda, supermercados britânicos retiram das prateleiras as embalagens plásticas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite posse de arma em toda a extensão da propriedade rural. O texto seguirá direto para a sanção do presidente Bolsonaro. O projeto de lei permite que o dono de uma propriedade rural use a arma em toda a extensão do terreno. Atualmente, a posse de arma é permitida apenas na sede. Apoiadores da PL afirmaram que a medida vai garantir mais segurança no campo. Ponto central da discussão da proposta no plenário da Câmara. Eu queria saber qual é aqui dentro desse plenário que dorme hoje numa propriedade rural, ou que tem uma propriedade rural e dorme lá, sem arma. Eu duvido que alguém consiga fazer isso. Ela é presa fácil, porque o bandido sabe que o ser humano que está lá morando naquela propriedade distante não tem arma. Então a possibilidade, só a possibilidade já dá o medo para o bandido, para que ele não venha atacar, porque ele sabe que também pode ser atacado. Para os defensores do projeto, os agricultores precisam de meios para se defender da criminalidade. Já os deputados opositores dizem que o enfrentamento da violência com armamento trará mais insegurança aos moradores da zona rural. Tenha como única resposta para a sua situação de falta de segurança e de medo a política do armamento, porque isso significa mais medo, mais assassinato e genocídio. E em se tratando de regiões rurais, a gente sabe quais são os principais atingidos por essa política do medo, das armas e do genocídio. São justamente aqueles que lutam pelo direito à terra, à reforma agrária e também os povos e comunidades indígenas. Além da PL do armamento em propriedades rurais, os parlamentares também aprovaram a urgência para apreciação da proposta que garante equipes multidisciplinares nas escolas públicas. A medida visa colocar especialistas como psicólogos e assistentes sociais para enfrentar a violência no ambiente escolar. A proposta já foi aprovada na Câmara, mas voltou com alterações do Senado. No Senado, agregaram um detalhe nele que já foi retirado novamente na Câmara, que seria colocar um psicólogo assistente social por escola. Isso foi retirado na complementação de voto na Câmara, dizendo que tem que ter o psicólogo assistente social na rede de ensino. Pode ser um psicólogo ou um assistente social na Secretaria de Educação, que pode ser inclusive em parceria com os profissionais já existentes, não só na rede de educação ou no SUS. Nós tivemos recentemente um incidente grave em Suzano e muita gente disse que a solução para evitar tiroteios, violência na escola, seria armar os professores, senhora presidente. Mas eu quero dizer que eu trocaria uma arma por um psicólogo em cada escola. E olha só, um acampamento do tráfico foi estourado no Paraguai, região de fronteira com o Brasil. E tem um detalhe aí, é que para preparar a droga, os traficantes usavam chicletes dissolvidos para dar ao entorpecente um aroma de menta. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, estourou um acampamento do tráfico na fronteira com o Brasil. Em uma operação realizada hoje, os agentes foram até o local que servia para o preparo e depósito da maconha. No acampamento, os policiais encontraram a maconha em diversos tipos de preparo. Um deles, o que chamou bastante atenção dos policiais, era utilizado chiclete derretido.
A variedade é conhecida como maconha marroquina ou cera. Para dar ao produto um aroma de menta, os traficantes dissolvem chicletes nesta panela e depois misturam ao produto. Várias embalagens de gomas de mascar foram achadas no acampamento. Os barracos cheios com a droga estavam montados na região conhecida como Cristino Potreiro, em Capitambado, cidade gêmea da brasileira Coronel Sapucaia. A fronteira entre os dois países, em Mato Grosso do Sul, é uma das principais portas de entrada para a droga no Brasil. Além de toneladas de apreensões de veículos abarrotados com entorpecentes no lado brasileiro, a Senad realiza constantemente operações para destruir lavouras de maconha no lado paraguaio. E os supermercados britânicos estão começando a deixar os plásticos para trás. Cedendo à pressão de consumidores preocupados com o meio ambiente, as grandes lojas começaram a tomar medidas para retirar de suas prateleiras as embalagens plásticas. Neste supermercado de Oxford, os clientes trazem de casa suas embalagens em um teste para cortar o uso de plástico. Os compradores também têm a opção de pagar uma taxa para pegar embalagens emprestadas se não tiverem trazido as suas. Esta é uma tentativa de reduzir as 800 mil toneladas de plástico de uso único consumidas nos supermercados do Reino Unido a cada ano. Depois da boa recepção, o teste será levado em breve a outras 3 lojas. Já nesta loja, no norte de Londres, as mudanças são permanentes. Desde novembro, o plástico foi removido de mais de 2.000 produtos. Mais papel e vidros estão sendo usados, enquanto queijo e peixe são envoltos em um filme biodegradável feito de cana-de-açúcar. Fizemos isso para mostrar às outras grandes redes de supermercados que não era tão difícil como disseram. Se pudermos fazer isso em 10 semanas com pouco recurso, certamente com todos os recursos que eles têm, podem fazer um grande movimento. Para os ambientalistas, eles estão na direção certa, mas até agora apenas metade das 10 maiores redes de supermercados do Reino Unido anunciaram metas para a redução de plásticos. Não podemos deixar os impulsos de supermercados bem-intencionados resolverem esse problema. Todos precisam se movimentar de maneira ambiciosa e rápida. E é por isso que pedimos ao governo que defina metas legalmente vinculadas quanto ao plástico que fabricamos e utilizamos neste país. O governo do Reino Unido pretende eliminar o lixo plástico evitável até 2042. Mas com 8 milhões de toneladas de plástico poluindo os oceanos a cada ano, os ambientalistas defendem que essas medidas precisam ser mais urgentes. E a seguir, a inflação desacelera em agosto. E ainda a feira de bioenergia espera 40 mil visitantes em Sertãozinho, São Paulo. De acordo com o IBGE, a inflação desacelerou em agosto. Essa é a menor taxa para o mês desde 2010. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, diminuiu para 0,08% em agosto, 0,01% a menos em julho. A energia elétrica foi a principal responsável por pressionar a inflação. Com alta pelo 7º mês seguido, as tarifas tiveram aumento de 4,91% na passagem de julho para agosto. Apesar da alta na energia elétrica, 3 tipos de produtos tiveram deflação no mês passado. Os transportes foram responsáveis pelo maior impacto, deflação de 0,78%. Já alimentação e bebidas apresentaram juntos uma queda de 0,17%. A maior diminuição da inflação aconteceu em Goiás. Já São Paulo teve alta na inflação. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,15% e encerrou o dia cotada a R$ 4,078 na venda. A Fenasucro, feira de bioenergia, que acontece em Sertãozinho, no interior paulista, espera receber 40 mil visitantes até esta sexta-feira.
A 27ª edição da FenaSucro e Agrocana espera receber 40 mil pessoas. Técnicos, agricultores e representantes de todas as usinas canavieiras do Brasil devem passar pelos corredores da feira até a próxima sexta. O mundo está de olho no setor e visitantes de 43 países são esperados para conhecer as mais de 1.000 marcas expostas. A FenaSucro e Agrocana passa a ser chamada a partir deste ano de Feira Internacional da Bioenergia, de olho na sustentabilidade e nas oportunidades que devem surgir com o RenovaBio. O assunto foi o tema principal da abertura do evento. Empresários e políticos destacaram os benefícios que serão trazidos para o setor com o programa, com crédito gerado pela descarbonização e a previsibilidade das políticas públicas. A solenidade contou com a presença do ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, que destacou que o RenovaBio traz racionalidade para a preservação ambiental. A nossa grande proposta para cuidar do meio ambiente é trazer racionalidade, trazer recursos, dentre os quais o que o RenovaBio nos proporciona. O presidente da União da Indústria Canavieira acredita que este é o momento para novos investimentos. O RenovaBio ajuda a gente a reconhecer aquilo que o etanol já faz pela sociedade brasileira. Qualidade do ar, redução de emissões de carbono, 46% substituição da demanda potencial por gasolina. E por outro lado, nós teremos justamente a possibilidade de ter uma previsibilidade da demanda por etanol. O diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, comenta que as empresas devem ficar de olho na eficiência da cadeia do campo até as usinas para poder aproveitar o cenário positivo. A lavoura tem o preparo, tem o plantio, cultura, adubação, isso é muito poluente, nitrogênio, principalmente óleo diesel. Então, com isso, você vai ter uma base de quanto você está gastando, os fornecedores também, e eles vão focar em equipamentos mais eficientes, máquinas mais eficientes, para gastar menos óleo diesel e automaticamente melhorar a sua nota de eficiência. Este tom otimista parece já estar na feira. A expectativa é movimentar mais de 4 bilhões de reais em 2019. Negócios já estavam acontecendo antes mesmo do evento começar. Nós tivemos aqui uma empresa associada nossa que fechou o contrato com um grande grupo internacional para duplicar a produção de etanol, um contrato de mais de 110 milhões de reais. E como teremos um aumento da demanda de etanol, será necessário um aumento da produtividade. Aí que a gente consegue enquadrar a indústria de base fornecendo equipamento com tecnologia e eficiência. Esta empresa, que trabalha com a construção de destilarias de álcool, já entregou 7 usinas na safra 2018-2019 e 3 já estão fechadas para o atual ciclo. E novos contratos devem ocorrer durante a FenaSucro. Hoje nós buscamos o melhor do mercado. Seria o quê? A melhor eficiência. Tentar fazer mais com menos. Então nós buscamos tecnologias fora do país, dentro do país, os melhores do mercado, para que possamos mostrar isso para o nosso cliente. Na parte de geração de energia, o ambiente também é positivo. Este grupo, com mais de 50 anos de trabalho no Brasil, acredita no futuro com responsabilidade financeira e ambiental. A perspectiva de você melhorar a performance das usinas, das operações, seja com novos investimentos de maior monta ou investimentos em revamps, em melhoria dos equipamentos que já estão instalados, isso faz com que o ambiente fique positivo. Então, a nossa perspectiva para a feira, a nossa perspectiva para o ano e para o segmento a partir de agora, é realmente de um ambiente propício para o negócio. E a seguir, 2% da população mundial é considerada super inteligente. E ainda, a Rússia manda para o espaço um robô humanoide. As pessoas com quociente de inteligência acima da média chamam a atenção, mas também podem ter problemas. É o famoso QI, não é? Isso. Então, por isso é importante que os pais percebam o mais cedo possível se os filhos têm um raciocínio mais rápido, claro e objetivo, criativo do que as outras crianças. Nesses casos, é sempre bom procurar a ajuda de um profissional. O João Pedro tem um raciocínio lógico que impressiona. O menino de 13 anos tira de letra as matérias mais complicadas da escola. Eu tenho mais facilidade em matemática, por exemplo, matérias que usam lógica, né? Matemática, o que mais? Assim, Física, química, essas matérias, né?
Mas sempre tem o benefício e a desvantagem, né? Você também tem a desvantagem na área social, que eu senti bastante, né? Até agora que eu estou conseguindo melhorar essa habilidade. O Vitor dá palestra sobre assuntos complexos para um jovem de 14 anos. Então, vocês devem estar se perguntando o que é, afinal, essa tal efemeridade? A vida é efêmera, se você for parar para pensar. Quando você nasce, você já começa a morrer. Entendeu? Então, eu fui pensando assim, é uma coisa até... É bem legal de se pensar, um termo até que bem filosófico. Os dois amigos fazem parte de apenas 2% da população mundial que possuem um alto grau de inteligência. Eles estudam em uma escola particular onde existe um projeto para ajudar a desenvolver as habilidades de crianças superdotadas. O superdotado, ele consegue fazer analogias que os outros alunos têm mais dificuldade. Então você mostra o início, você mostra só a pontinha do iceberg e ele mesmo consegue, do jeito dele, chegar no ponto final, chegar naquele mundaréu do iceberg. Um aluno tradicional, um aluno que não tem essa habilidade, ele precisa de um método para poder seguir o método. Algumas crianças mostram desde cedo que são diferentes, desenvolvem algumas habilidades e têm mais facilidade na aprendizagem. Mas também é comum que o superdotado tenha problemas de comportamento. Geralmente são mais tímidos e têm problemas em se relacionar com outras pessoas. A Rosana vê de perto a introspecção do filho. Ele não se aproximava muito dos colegas porque ele gostava de coisas que os colegas não curtiam muito. Então ele gostava muito pequeno de dinossauros, então ele sabia toda a era mesozoica, jurássico, triássico, e a gente alimentava isso. Então quando a gente convidou alguns coleguinhas para a festa de 9 anos dele, 2 apareceram. A média de QI das pessoas é de 100 pontos. Quem tem acima de 130 é considerado superdotado. Albert Einstein era um gênio e tinha QI 160. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, tem QI 162. Brasileiros famosos como Jô Soares e Chico Buarque também são donos de alta inteligência. A capacidade mental é medida geralmente pelo teste de quociente de inteligência, o famoso teste de QI, que é aplicado por um psicólogo. E aí, assim, ele não necessariamente vai ser a única forma de conhecer a inteligência do indivíduo, mas ele é, sim, uma forma bem confiável e que a gente pode utilizar como uma medida abrangente de diversas habilidades dessa pessoa. A superdotação é um potencial que pode ou não ser desenvolvido ao longo da vida. Não adianta que você tenha uma superdotação se você não faz com que ela aflore e você não trabalhe ela. Se você tem uma habilidade, vamos supor, no desenho, sozinho você não vai se tornar um Leonardo da Vinci. O QI alto geralmente é uma herança genética. No caso do Joel, neurocirurgião e superdotado, a filha dele é quem herdou a mente brilhante. Na escola, sem saber de nada dessa história, pediu para ela ser testada. Aí ela foi testada e pela escola, né? Um psicólogo, não foi nenhum teste da mente, porque ela era muito pequena na época, né? É mais difícil ter um teste para criança, são testes bem mais específicos que para adultos, são menos testes. E esse teste foi validado para a mensa e ela acabou ingressando também. Eu acho que na época ela tinha 8 ou 9 anos. Para ajudar a criança a desenvolver e lidar com as superhabilidades, é indicado o acompanhamento de especialistas. Os pais precisam ficar atentos aos primeiros sinais. Os pais podem sim começar a perceber algumas habilidades que a criança às vezes começa a demonstrar um interesse muito grande por leitura, pelas palavrinhas, pelos números, começa a querer aprofundar esses conhecimentos, então vai pedindo para os pais livros ou brincadeiras mais aprofundadas e aí com isso os pais começam a acender aquele alerta e perceber que tem alguma coisa diferente. Um robô humanoide foi enviado ao espaço pela Rússia e deve passar um período na Estação Espacial Internacional. O robô vai participar de diferentes atividades para testar o uso deste tipo de máquina na exploração do espaço. O robozão deve passar um período na Estação Espacial Internacional como experimento para o uso deste tipo de máquina na exploração do espaço.
Fedor decolou às 6 horas e 38 minutos de Moscou a bordo de um foguete Soyuz, lançado da base russa de Baikonur, no Cazaquistão. O robô deve chegar à ISS no sábado e permanecer na estação até o dia 7 de setembro. Fedor é grandão, mede 1,80 e pesa 160 quilos. O humanoide, anote aí, tem contas nas redes sociais, Instagram e Twitter, nas quais divulga informações sobre sua vida diária e suas proezas, como aprender a abrir uma garrafa de água. A bordo da ISS, o robô vai participar de diferentes atividades. Tudo sob a supervisão do cosmonauta russo Alexander Skvortsov, que chegou à Estação Espacial Internacional no mês passado. Fedor não é o primeiro robô a viajar no espaço. Outras máquinas já foram enviadas pela NASA e pelo Japão. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Bom, fique na paz. Tchau.